Um dado interessante, curioso, inclusive, para o estado do Piauí. A quantidade de galinhas, de galináceos, é maior do que a quantidade de pessoas. Na cidade de Teresina também. Isso chamou muito a atenção, um dado curioso, mas pode revelar, inclusive, questões econômicas. E de quem são os dados? IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, quem tem essas informações. Eu estou recebendo aqui o Pedro Andrade, que é chefe da seção de pesquisas agropecuárias do Piauí, lá do IBGE. Muito obrigado, viu, Pedro, pela sua presença. Rapaz, fiquei surpreso com esse dado. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, estamos aqui para, mais uma vez, divulgar as informações do IBGE e agora, neste momento, sobre a pecuária do Piauí. Muito interessante esses números, chama a sua atenção? Na tela aqui as informações para ajudar o Pedro a trazer esses números para nós. Olha só, primeiro o número nacional. No Brasil existem 203 milhões de pessoas, né? 203 milhões, 80.756. Só que a quantidade de cabeças de gado, por exemplo, é de 234 milhões, 352.649. E a quantidade de galinhas chega a 1 bilhão e 586 milhões. Pedro, existem mais animais de criação do que, por exemplo, pessoas no Brasil. Por quê? Exatamente, até porque são animais que são criados com a finalidade econômica e que tem, e como há o descarte, que isso é natural, então ele tem que ter um plantel considerável para dar suporte, tanto ao consumo interno, como atender também a demanda internacional para as exportações. A gente observa que, segundo o censo mais recente do IBGE, a população do Brasil foi 203 milhões de habitantes, enquanto a população bovina, apurada no dia 31 de dezembro, realizada pelo setor específico do IBGE, foi de 234 milhões, ou seja, mais de 30 milhões de animais de grande porte, maior do que a população. E quando se trata de animais de pequeno porte, no caso do galináceo, aí esse número é muito expressivo, tá? Até porque nós temos também, tanto para a produção de carne, no caso para o abate, como também a criação de postura para a produção de ovos e suprir toda a demanda. Pois é, bem curioso esses números, isso falando de Brasil. Se nós sermos os dados aqui para a nossa realidade local, para o estado do Piauí, a situação é a seguinte: a quantidade de cabeças de gado vai para 1.407.772, enquanto a população é de 3.271.199, então, em todo o estado do Piauí. E a quantidade de galinhas, galináceos, 11.336.257, o que dá quase 4 galinhas por pessoa, né, Pedro? É mais ou menos isso. Exatamente. Que se registra, por exemplo, no estado do Piauí. Bom, inicialmente, analisando as informações do bovino, é um animal de grande porte. O Piauí tem se mantido com esse número até estável, com pequena redução, mas isso em função da qualificação desses animais. Ele chega à idade de corte mais cedo, em função da tecnologia, e no Piauí tem uma característica bem definida. O sul do estado, a criação se destina mais para o corte, enquanto que no norte é para a finalidade leiteira. Tá? Então, nós temos essa característica aqui no Piauí. E apesar de ter aproximadamente menos de 50% da população em relação ao número de pessoas, mas esse número tem se comportado como suficiente em função da qualificação. Quanto aos galináceos, que são mais de 11 milhões de cabeças, nós temos a principal finalidade aqui do Piauí é para o corte. A questão da postura, produção de ovos, é bem menos restrita a poucas unidades, ou seja, a poucas granjas. Mas nós temos uma tradição no Piauí, que é a criação daquela galinha caipira ainda nos terreiros. Então, em todos os municípios, geralmente na zona rural e nas periferias dos municípios, há muita criação ainda desses animais de pequeno porte, que faz parte da complementação até econômica da família e é evidente para a própria consumo. Muita subsistência, né? Muita subsistência. As pessoas subsistência. criam para si mesmo, né? Não necessariamente para venda. Agora, me chamou a atenção, até que o do Piauí não me surpreende tanto, a quantidade de cabeças, né, de galináceos. Agora, se você traz para Teresina, a capital, aí eu já fico um pouco mais surpreso, porque nós temos
Pouca cabeça de gado, né? 10.158, eu até acho razoável em função do aspecto urbano da nossa cidade, mas de galináceos, 2.847.000. Também é uma quantidade bem maior do que quase 3 vezes mais, que é 866.300 pessoas, Pedro. Teresina ainda tem essa característica também, um pouco de ruralidade? Né? Essa questão desse grande plantel se concentrar em Teresina é em função da proximidade do mercado consumidor. A maior cidade do estado, então tem maior consumo e, conforme já colocamos, a produção, a criação de galináceo, mais é para o corte. Ou seja, nós temos unidades aqui de postura, mas a finalidade principal é corte. E como ela tem uma rotatividade muito alta, hoje cada galpão das granjas tem que ter pelo menos 3 tiradas, digamos assim, não sei se o termo é esse, por ano. Mas o que a gente contabiliza é um número na virada do ano, 31 de dezembro. Então, o que você está dizendo é que esses números que nós estamos vendo na tela, né, de 2.847.000, eles não são propriamente por uma característica de um hábito rural do teresinense. Não. Na verdade, é uma prática profissional, abate que Teresina desenvolveu, com um aspecto mais industrial. Exatamente, porque esse plantel, a maior parte, 95% no mínimo, são de granjas, ou seja, uma atividade econômica e profissional para atender a demanda do frango, tá certo, aqui para Teresina e dos municípios do entorno. Então, geralmente tem esta finalidade. Pedro, o que o IBGE vislumbra para o futuro no Piauí e no Brasil sob a sua vocação agrícola, de produção de produtos para exportação, tanto do gado, do corte, quanto da galinha? A tendência é que esses números sejam cada vez maiores para o futuro? Bom, nós, no termo do bovino, não há essa indicação pelos números de série histórica. O que está havendo algum indicativo de crescimento são dos animais de médio porte, no caso de caprinos e ovinos. O Piauí é um destaque nacional nesse plantel. Quanto aos animais de pequeno porte, que são os galináceos, há uma tendência de crescimento. Se a gente pegar uma série histórica, é uma tendência muito forte, até pelo consumo mesmo, e também atender ao mercado da região. O que a gente precisa mais implementar são a produção de ovos, ou seja, as granjas para posturas, para assim, que a gente ainda recebe muito aqui, o consumo ainda é muito do mercado próximo que tem ao estado do Piauí. Mas o Piauí tem muito campo para crescer e a expectativa nossa é esta. Tá certo. Eu quero agradecer a você, Pedro. Obrigado pela participação aqui com a gente, trazendo essas informações do IBGE, contando um pouco dessa nossa característica econômica da nossa cidade, Teresina, e do nosso estado, Piauí. Muito obrigado. Obrigado também, estamos à disposição. Muito obrigado mesmo.